Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado, meus caros alunos. Já se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem e o fortaleçam. Tá joia? Em breve, se Deus quiser, nós teremos aulas presenciais. Vamos rezar aí para que as pessoas que estão doentes sejam curadas. Rezar para que o menor número de pessoas possível possam pegar esse vírus e que seja descoberta as curas e as devidas vacinas, certo? Então hoje a aula vai versar sobre direito administrativo, mais especificamente sobre a lei da improbidade administrativa, e o tema são os atos da improbidade. Então, nós já falamos sobre sujeito ativo, sujeito passivo, e vários temas da improbidade administrativa nas aulas presenciais. Hoje vamos falar sobre um tema que cai muito em concurso, esse despenca mesmo. São os atos da improbidade. E numa aula futura eu vou versar sobre as penalidades, as consequências dos atos da improbidade. Então hoje são os atos. Boa sorte, bons estudos e vamos à luta. Bom, dentre os atos de improbidade, o primeiro é o enriquecimento ilícito. Esse ato está previsto no artigo 9º da Lei de Probidade Administrativa, conhecida como LIA. E no ato de enriquecimento ilícito, a consequência natural é a devolução dos bens ou de tudo aquilo que foi enriquecido ilicitamente, certo? E uma peça-chave do enriquecimento ilícito, qual que é? É quando a pessoa, o agente público, ela acrescenta ao seu patrimônio ilicitamente bens ou dinheiro, se não deixa de gastar, certo? Nem sempre é dinheiro, às vezes ele embolsou dinheiro, às vezes ele utilizou um carro da administração pública para viajar, deixou de gastar sua gasolina, o seu carro, isso também já é enriquecimento ilícito, certo? O segundo ato de improbidade administrativa é prejuízo ao erário. E no caso de prejuízo ao erário, uma consequência lógica é o integral ressarcimento do prejuízo, do dano. No enriquecimento ilícito é a devolução dos bens e dos valores enriquecidos ilicitamente. Pode vir na prova de vocês como locupletamento sem causa. Então, enriquecimento ilícito, que é uma espécie do enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa gênero, enriquecimento ilícito, uma espécie. Mas se vier locupletamento sem causa ou locupletamento ilícito, é a mesma coisa. Então, eu ensino os sinônimos para vocês, por mais difícil que seja, mas para que vocês não percam uma questão por falta de semântica, né? Por falta de entender ou conhecer a linguagem, os sinônimos. Joia? O terceiro ato é um ato novo, é um ato previsto aí no segundo, dano ao erário do artigo 10, e o terceiro é um benefício indevido. Então, o caso do benefício indevido do artigo 10A, nesse caso, ele é um ato de improbidade novo e ele versa sobre um imposto conhecido como ISS. O nome completo é ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, existe uma guerra fiscal entre os municípios e para inibir esta guerra fiscal foi criado esse artigo 10A, cai muito pouco em concurso e se cair a letra da lei. Então vocês têm realmente que o artigo 9, o artigo 9, 10, 10A e 11, vocês têm que ler eles, compreender eles por completo, compreendê-los por completo e decorá-los mesmo. Esse daqui é um ponto crucial da lei de improbidade. Além de ler a lei inteira, mas esses são pontos cruciais, certo? E vamos falar do quarto. Qual que é o quarto ato de improbidade? É aquele que viola os princípios. Então, existem os princípios da administração pública, do artigo
37 da Constituição, que estão expressos, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Também tem vários princípios na Lei de Processo Administrativo, na Lei 9784 de 99, no artigo 2º e no parágrafo único, onde descreve cada um, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e tudo mais. Então, violando um ou mais princípios da administração pública, também é um ato de improbidade administrativa, certo? E vamos entender que o artigo 9, o artigo 9, é o mais gravoso. E por ser o mais gravoso, tem as penalidades mais gravosas. Vocês vão entender quando ler o artigo 12. Leiam o artigo 12. Eu vou dar aula sobre isso, mas já vão lendo para vocês entenderem os atos de improbidade. É necessário que vocês leiam o artigo 12. Então, o artigo 9, enriquecimento ilícito, é o mais gravoso, com penalidades mais gravosas. Em segundo lugar, o artigo 10. Em terceiro, o artigo 11. Portanto, se algum ato de improbidade violar 2 ou mais artigos, prevalecerá sempre o mais gravoso. Gravem bem isso, certo? Eu vou ser repetitivo em alguns pontos, propositadamente, a fim de garantir que vocês compreendam e decorem. Infelizmente, uma parte é decorativa mesmo. Joia? Então, aqui. Outro ponto muito importante é que o artigo 9, o 10, o 10A e o 11, dos atos de improbidade, eles têm um rol meramente exemplificativo. Qualquer fato diverso que não está previsto neles, se a essência for igual, se for uma elementar desses atos, com certeza responde do mesmo jeito. A norma meramente exemplificativa é a chamada norma de inclusão. É uma norma que admite a inclusão de fatos os quais não estão insculpidos, não estão dentro daquelas normas, dentro da literatura que deu origem à construção daquela norma. Agora eu fui bem técnico, certo? E qual é o tipo de conduta? Bom, a conduta pode ser ação ou conduta comissiva. Ação e comissiva é a mesma coisa. Ou pode ser por omissão. Sim, por omissão também se comete o ato de improbidade administrativa. Por exemplo, o servidor público vê que tem uma goteira e deixa a mesa com o computador embaixo da goteira, por omissão, estraga aquele computador. Cometeu ato de improbidade, sim. Dano ao erário, sim. Se ele não recebeu nenhum dinheiro para se omitir, é dano ao erário. Agora, se alguém deu dinheiro para ele deixar aquele computador estragar, que é o computador do chefe, onde tem os arquivos que eles gostariam que fossem perdidos, aí enriquecimento ilícito. Sempre que ganhar dinheiro, ou dinheiro se beneficiar de alguma forma com aquilo, uma forma em termos de dinheiro e de bens, ou ganhar ou deixar de ganhar, ou deixar de gastar, é enriquecimento ilícito. Mas normalmente, omissão, começou a pegar fogo na lixeira, porque jogaram na bituca de cigarro, e ele, que estava com pressa, foi embora e pegou fogo na repartição toda. Cometeu ato de improbidade por omissão, certo? Então, essa é a conduta. Conduta pode ser por ação ou conduta comissiva, ou pode ser conduta omissiva, certo? Agora vamos falar do elemento subjetivo. Os atos de improbidade, a pessoa, ela responde por eles, é penalizada por eles a título de dolo, nos 4. Nono, décimo, 10A e o 11 a título de dolo. O que é dolo? Dolo é vontade e consciência. Os antigos chamavam de vontade livre e consciente, mas está errado, porque a liberdade está na culpabilidade, no terceiro substrato da teoria analítica do crime de Giuseppe Bettiol. Isso já ensinei para vocês na aula presencial de direito penal. Então é vontade consciente, pode vir na prova de vocês, pode vir como má fé também é dolo,
pode vir de propósito. Quando tiver de propósito, aí vocês analisem a questão. Mas normalmente de propósito é vontade e consciência. Só um ato de improbidade que pode ser punido a título de culpa, só o do artigo 10, o dano erário. Então, o dano erário pode ser a título de culpa. Então, o agente não teve vontade nem consciência, ele não quis nem aceitou aquele resultado. Mas por negligência, imperícia, imprudência, aconteceu. Por negligência, um não fazer, está relampejando, relampejar, relampear, relampegar, as 3 formas são corretas no português, só para lembrar vocês. Então está lá relampejando e ele não desligou os computadores. E caiu um raio por perto, queimou os computadores, certo? Então ele foi negligente. Agora ele pode ser imprudente. Tá pegando fogo na lixeira, ele não pega o extintor e não apaga. Ele pega fogo na repartição toda, né? Então ali ele foi imprudente, ele viu, né, que estava acontecendo e permaneceu o que estivesse acontecendo. O caso da imprudência ela é mais bem definida quando um agente, por exemplo, é motorista e está dirigindo em alta velocidade, fica mais bem definido. E no caso de um agente, quando é motorista, pneu careca, um olho negligente. Então, negligência é um não fazer. Imprudência é um excesso. Então, quando faz em excesso, quando utiliza uma máquina em excesso, ela pifa, ela queima, certo? Fica mais bem definido para vocês do que o exemplo do fogo. E uma imperícia. Então, um agente que ele é um enfermeiro, não é médico. Ele vai se meter a mexer nos equipamentos que só o médico pode atuar. Ele é imperito e quebra o equipamento. Então, improbidade. Improbidade é título de culpa, dano erário. Só o dano erário, então, é título de culpa. Certo? Na culpa, na prática, quando a pessoa fala assim, quando o agente fala assim, não, vamos fazer que vai dar certo. Então, ele não quer e nem aceita. Vamos continuar trabalhando, que nós temos muito serviço, deixa a chuva rolar, deixa cair os raios, mas ele não acredita que os raios vão queimar os computadores, nem aceita isso. Né? Nesse caso ele foi imprudente, ele agiu com excesso, e nesse caso foi imprudente e negligente, foi também um não fazer, um deixar de desligar. Ele atuou com os dois, negligência e imprudência. E então, quando é dano ao erário, dolo ou culpa, certo? Enriquecimento ilícito, violação aos princípios, e o benefício indevido do 10A é só dolo, certo? Se no caso do 10A que é novo, é muito rara a doutrina de jurisprudência que fala que cabe culpa, é minoritária, tá? Então agora vamos aqui a exemplos. Então se vê na questão assim, para se responsabilizar um agente público que causou dano ao erário, prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos. Aí vem assim na assertiva, é imprescindível o dolo? E aí? O que vocês acham? É imprescindível o dolo para o dano erário, prejuízo ao erário? Claro que não, acabei de ensinar que não. Não é imprescindível, não é necessário o dolo, por quê? Porque pode ser punido a título de culpa. O elemento subjetivo é dolo ou culpa, certo? Agora uma outra questão. Para que um agente público seja penalizado por um ato de improbidade, o qual violou os princípios da administração pública, é imprescindível o dolo? O que vocês acham? Neste caso, sim, é imprescindível o dolo. É imprescindível por quê? Porque só pode ser punido a título de dolo, certo? O que é imprescindível? É algo que deve ser feito, né? Um outro exemplo, vamos treinar. Quanto mais treino, né? Quanto mais forte o treino, mais fácil a guerra. Para que o agente público seja penalizado por um ato de improbidade, o qual lhe garantiu um enriquecimento ilícito, é imprescindível o dolo? Sim, é imprescindível o dolo. Tem que ter o dolo, porque
Enriquecimento ilícito só é punível a título de dolo. Então, tome muito cuidado. Pode vir numa linguagem mais fácil, mas às vezes pode errar a questão por causa do português, né? O que é imprescindível? Aquilo que você tem que fazer. Se é imprescindível, é um fazer, a necessidade de ser feito. Agora, prescindível, não fazer. Se prescinde, não é obrigatório, não é necessário, certo? Então tome bastante cuidado com a linguagem também, com o português. Além da semântica, dos sinônimos que eu estou passando, até os sinônimos mais difíceis, também devem tomar muito cuidado com o português. Uma prova de vocês é de 30 ou 35 questões. É uma prova com muito tempo e poucas questões, então leiam 2, 3 vezes o enunciado, façam com muita calma, respirem fundo, para não perder as questões mais fáceis, certo? Bom, então, só para a gente reforçar. O dolo são nos 4 atos de probidade. E a culpa somente no dano ao erário, certo? Então, dolo, má fé, propositadamente, vontade e consciência são, né, aspectos do dolo. E a culpa, negligência, imperícia, imprudência, não quis e nem aceitou o resultado. Falou, vamos fazer, vai dar certo e não deu certo, certo? Bom, agora algumas dicas muito importantes. Então, quando vocês lerem o artigo 9º, decorem bem os verbos. Vocês decorando bem os verbos, vocês vão matar as questões, mesmo que vocês não se lembrem. Então, adquiriu. Quem adquire algo ilicitamente? Enriquecimento ilícito. Quem aceitou algo ilicitamente, algum bem, equipamento, serviço, enriquecimento ilícito. Quem recebeu um bem, um serviço, um material, ilicitamente, é enriquecimento ilícito. Então, leiam o artigo 9º e decorem bem os verbos, certo? Depois vocês decorem bem o artigo 10A, entendam primeiro e depois decorem. Artigo 10A, que esse vai cair ipsis literis, a lei mesmo. Depois decorem o artigo 11 primeiro, e por último o 10, que o 10 o rol é muito grande. Aí vocês dão uma lida mais rápida no 10 e façam por exclusão. Vocês vão entender bem o 9, o 10A e o 11. E por exclusão o 10, mas se conseguirem estudar bem o 10, melhor ainda, para garantir a questão, certo? Então agora, vamos tomar cuidado com pegadinhas. Muito cuidado. Então se vem na questão, o agente público pegou o carro da repartição pública e foi lá passear nas montanhas, foi passear em Minas Gerais. E causou dano ao erário. Ponto. Aí vem a questão. Qual foi o ato de improbidade praticado pela gente? Aí vem letra A, enriquecimento ilícito. Letra B, dano ao erário. Letra C, benefício indevido. E letra D, violação aos princípios. A pessoa desavisada, se ela cair na casca de banana, ela vai na letra B e põe dano ao erário, porque está lá na assertiva. Ele foi de carro, foi visitar os parentes, amigos, e causou dano ao erário. E causou mesmo. Usou gasolina pública, o carro público, mas ele também se enriqueceu ilicitamente. E como o enriquecimento ilícito do artigo 9º é mais grave, ele causou dano ao erário e se enriqueceu ilicitamente, porque ele não usou a sua gasolina, o seu carro, usou da administração pública, ele utilizou. Cai muito em prova sempre esse verbo utilizar quando é enriquecimento ilícito. Tomem cuidado com a assertiva, que pode vir utilizar para outro ato, mas normalmente utilizar. Então, neste caso, ele vai responder pela letra A. A certa é a letra A, que é o enriquecimento ilícito, porque é o mais grave. Ele cometeu os dois. Ele violou também os princípios da administração, moralidade, eficiência. E dessa vez, ele violou 3 atos de improbidade e vai responder pelo mais grave. Então, cuidado na assertiva, igual o examinador deixou bem expresso o dano ao erário, justamente porque era uma pegadinha, porque ele queria que você compreendesse, que você mostrasse que você sabe que o mais grave é aquele que ele vai responder, é por aquele que ele vai responder, certo? Agora vamos mudar o exemplo aqui. Ó. Então, só lembrar uma coisa, algo muito importante. Então, sempre que vier utilizar, o verbo utilizar, sempre não, mas quase sempre, como eu falei, tome cuidado com pegadinhas. Utilizar bens, equipamentos, serviços, materiais de administração pública de forma particular para o agente público,
Normalmente enriquecimento ilícito. Utilizar. Certo? E quando vier permitir, permite para que se beneficie um terceiro, provavelmente, nesse caso, é só dano erário. Mas sempre tome cuidado. Se de alguma forma o agente recebeu dinheiro, algum benefício, aí mesmo sendo permitido, pode ser enriquecimento ilícito. Isso é só na correria, se você estiver meio perdido, cabeça cansada, normalmente utilizar enriquecimento ilícito e normalmente permitir é o dano erário, certo? Aqui vou dar um outro exemplo para que vocês fiquem bem treinados. Então, um prefeito determinou que vários funcionários e equipamentos da administração pública fossem ao seu sítio e construíssem uma piscina, certo? E fazendo isso, causaram dano erário, combustível, equipamentos, o horário do pessoal, tudo isso que é pago pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro do público, do povo. Então houve dano erário sim. Mas qual que é o ato mais grave? Enriquecimento ilícito. E ele também se enriqueceu ilicitamente, que ganhou uma piscina de graça em seu sítio, certo? Então, nesse caso, enriquecimento ilícito. E aqui eu vou fazer um link com o direito penal, muito importante, certo? Inclusive já aconteceu um caso verídico com um grande professor, o professor Rogério Sanches. Ele é promotor em Valinhos, São Paulo. E na época ele cuidava de outras cidades, eu não posso falar o nome da cidade. Nessa outra cidade ele viu as máquinas fazendo a piscina na casa de um prefeito e foi lá e prendeu o prefeito. O prefeito respondeu por improbidade e por crime, porque segundo o decreto número 201 de 67, esse é somente para prefeitos e vereadores. O peculato de uso, o peculato de serviço público, é incriminado sim. Então, nesse caso, é um peculato de uso. No Código Penal, peculato de uso, peculato de uso, quando o bem é inconsumível como máquinas, não é peculato. Mas para prefeitos e vereadores, somente para prefeitos e vereadores, segundo o decreto 201 de 67, o peculato de uso, mesmo que sejam bens inconsumíveis como máquinas, é crime sim, e esse prefeito foi preso pelo professor Rogério Sanches, respondeu sim, certo? Fazendo um link, aqui a gente tem que lembrar do princípio da independência das instâncias. Então, com esse ato de mandar os funcionários construir a piscina em seu sítio, ele vai responder por um PAD, um processo administrativo. Então, na instância administrativa, vai responder civilmente, que a ação de improbidade é civil, natureza civil, uma ação civil pública de improbidade administrativa, e criminalmente pelo decreto 201 de 67. Certo? Vai responder pelos três. Aí, salvo, só tem uma exceção contra o princípio da independência das instâncias, aí ligado ao direito penal, que pode cair na prova de vocês. Que é o artigo 66 do CPP, Código de Processo Penal, mais o artigo 935 do Código Civil, mais o artigo 126 da Lei 8.112. Ou seja, quando houver negativa de autoria, né, ou inexistência do fato. Então, aquele não é o autor ou aquele fato não existiu. Aí, neste caso, se houver esse julgamento na seara penal, aí não terá julgamento nem no civil, ou será interrompido, né? Será cassado esse julgamento, né? E também não terá o julgamento do PAD, o processo administrativo. Será trancado o processo administrativo e trancado o processo civil. Certo? Mas essa é uma exceção. Tirando isso, que prevalece a independência das instâncias. Certo? E aqui decorem algo muito importante e cai muito em prova. Não só decorem, mas primeiro vocês compreendam. E o que puder, decorem. O que compreender dura mais. E o que puder decorar ajuda também. Então, todos os crimes contra a administração pública, crimes esses que eu já dei aula presencial, todos os crimes contra a administração pública, peculato tem várias espécies, peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio, concussão, tem vários crimes contra a administração pública, a partir do artigo 312 em diante, certo? Corrupção passiva e tudo mais. São todos os crimes contra a administração pública, eles
dão ensejo a um ato de improbidade administrativa. Todos os crimes contra a administração pública dão ensejo a um ato de improbidade administrativa, certo? Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todos os atos de improbidade administrativa ocasionam um crime contra a administração pública. Cometer um crime contra a administração pública, o promotor da área criminal deve mandar extrair cópias e enviar para o promotor da vara civil responsável pelos atos de improbidade. Agora, os atos de improbidade, do artigo 10, por exemplo, que pode ser, o agente pode ser penalizado a título de culpa, nem sempre estão em consonância com algum crime, o qual também é definido a título de culpa. Às vezes aquela conduta só é criminalizada a título de dolo. Então, na seara penal, que é conhecida como última ratio, derradeira trincheira, porque ali o agente vai perder um valor liberdade, ele pode perder a sua liberdade. Então, ali tem que ser mais bem comprovado e a legalidade tem que ser mais estrita, mais exata. E ali, na seara penal, a legalidade tem que ser muito mais forte, tem que ter lei anterior, lei escrita, lei estrita, lei taxativa de fácil compreensão. Então é diferente. Então todos os crimes não sejam atos de improbidade, mas nem todo ato de improbidade não seja o crime, porque existem atos de improbidade culposos, os quais não estão previstos nenhum tipo penal na modalidade culposa. Compreendam bem isso, que isso vai servir para este concurso e para vários outros concursos. E essas aulas administrativas em improbidade não é só para o concurso público. Vocês têm que ler muito, estudar muito, compreender muito, para que sejam bons profissionais. Porque isso é importantíssimo para todos os agentes públicos. Agora, muito importante, então, dar um outro exemplo. Vamos treinar mais um pouco. Imagine que um prefeito não pediu para que os funcionários, as máquinas, construíssem piscina em seu sítio. Ele permitiu, por troca de favores, que se construísse uma piscina, e um canil, e ali um poço de peixes, né, um pesqueiro particular, na casa de uma outra autoridade. Vamos colocar uma autoridade aí, um promotor de justiça. Então ele é amigo do promotor de justiça da cidade e permitiu que se construísse na casa do promotor. Então, neste caso, o prefeito não ganhou nada, não teve enriquecimento ilícito. Então, o ato de improbidade do prefeito foi de dano ao erário. O do promotor, sim, em concurso com o prefeito, ele responde por enriquecimento ilícito, sim. Certo? Então, tome muito cuidado. Se o agente se beneficiou, teve enriquecimento ilícito ou foi só dano ao erário. Por isso que aqui eu dei vários exemplos e nós treinamos bem, certo? Agora vamos a alguns pontos muito importantes. Então, na lei vem assim. Tem algumas coisas que ninguém explica, só o legislador mesmo. Então, frustrar a licitude de uma licitação, em regra, ipsis literis, igual está na lei, é um ato de dano ao erário, do artigo 10. Certo? E frustrar a licitude de concurso público, você vê, concurso público já é um ato de improbidade que viola os princípios do artigo 11. Isso muda muito, porque do artigo 10 pode ser atitude de dolo e de culpa, é muito mais fácil de ser penalizado, do artigo 11 não, e o artigo 11 as penalidades são menores. Mas, se nós fôssemos raciocinar, então frustrar a licitação de licitação ou de concurso público, a pessoa entenderia que seria a mesma coisa, mas não é. De licitação vocês vão ter que decorar. De licitação, dano ao erário. De concurso público, frustrar a licitude de concurso público, é violar os princípios da administração pública. Por isso que vocês têm que ler o artigo 9, 10, 10A e o 11, para que vocês não caiam nessas cascas de banana que são literais, que não tem muita explicação, que é o que está na lei mesmo. Então, se vier a regra, vocês respondam a regra. Mas, às vezes, o examinador pode querer complicar a vida de vocês. Então, um exemplo. Frustrou a licitude de uma licitação e recebeu 100 mil reais por isso. Já que recebeu 100 mil reais por isso, então já não é dano ao erário, é enriquecimento ilícito.
Um outro exemplo, frustrou a licitude agora de concurso público. Não ganhou nada por isso, mas teve que fazer um novo certame, teve que fazer novas provas por isso. Então, causou dano ao erário, prejuízo aos cofres públicos. Então, está na lei que é violação aos princípios, mas, como causou dano aos cofres públicos, foge da regra. Aí é dano ao erário. Então, se estiver expressamente a exceção, essas exceções expressamente, vocês meditem e vejam o que é mais correto. Mas se não estiver expressamente, vocês não presumam, não tentem presumir que já que ocorreu, frustrou a licitude de uma licitação, ele ganhou algum dinheiro por isso. Não presumam. Entendeu? Se não estiver expresso, vocês põem o que está na regra. Frustrou licitude de licitação é dano ao erário, frustrou licitude de concurso público é um ato de improbidade que viola os princípios da administração pública, certo? Muito obrigado, boa noite, um abraço a todos e até a próxima aula.